O acordo de custódia foi aprovado há 3 anos, quando você tinha um emprego. O acordo pode ser contestado 90 dias após você perdê-lo. Hoje é o dia 1. Você tem 38 anos e é negro, e o sistema já decidiu o que você é. Invisível até você falhar, então visível como uma ameaça. Seu filho tem mais 7 dias com você antes que o relógio legal comece a contar se ele continuará sendo seu. Você não abre o envelope imediatamente. Em vez disso, você o coloca na mesa da sala de descanso e observa o endereço de retorno, Conselho do Condado de Bibliotecas, a fonte institucional, a tinta azul, o tipo de certeza burocrática que não convida à negociação. 7 milhões de dólares em cortes, 3 fechamentos, 2 fusões. Seu prédio estava na primeira onda. Ao seu redor, a biblioteca está fechando. Não hoje, mas em breve. 3 meses. Cortes no orçamento, circulação em declínio, um prédio que a cidade decidiu que não é mais essencial. Seu nome é James. Você tem 38 anos. Você trabalha aqui há 7 anos. Mais tempo do que qualquer outra pessoa na equipe de manutenção. Você move livros de devoluções para as prateleiras, conserta portas, troca lâmpadas, conhecendo cada canto deste prédio como conhece suas próprias mãos. Quando a bibliotecária-chefe o apresentou a novos frequentadores, ela o chamou pelo seu nome verdadeiro. Isso foi notável. Seu filho tem 7 anos. O nome dele é Ethan. Ele mora com a mãe na maior parte do tempo. O arranjo de custódia determinado anos atrás, antes que você pudesse pagar um advogado que lutasse mais. Mas nas tardes de quinta-feira e em fins de semana alternados, ele é seu. O acordo está impresso em papel oficial, arquivado no tribunal. A mãe de Ethan, Sarah, tem sido gentil. Mais gentil do que precisava ser. Mas o arranjo é frágil. Depende de você ser estável. Depende de você ter um emprego. Depende de você permanecer invisível da maneira mais importante, da maneira que mantém a paz. Você finalmente abre o envelope. Linguagem municipal padrão. Eles estão oferecendo indenização com base na senioridade. Seus 7 anos qualificam você para 12 semanas de pagamento. Depois disso, não há nada. Você precisará encontrar trabalho em uma cidade onde as bibliotecas estão fechando e empregos que pagam o suficiente para sustentar Ethan estão se tornando conceitos teóricos. Você pensa em chamar um advogado. Você pensa em Sarah, achando que você está instável agora. Você pensa sobre como a instabilidade se parece quando você é um homem como você, e sabe que esse pensamento em si é um luxo que você não pode pagar. Sarah liga às 18 horas, como faz às terças-feiras. Ele quer ficar com você por alguns dias, ela diz. O amigo dele está fazendo uma festa de aniversário na sexta-feira à noite, e ele quer ir da sua casa. A festa é em uma pista de boliche a 40 minutos de distância. O boliche custa dinheiro. Os sapatos são à parte. O presente que ele vai querer contribuir custa dinheiro. Você está calculando se os pais do Lucas vão notar se o Ethan estiver usando sapatos de 2 temporadas atrás. Você está pensando em quão cuidadoso precisa ser, quão ciente de cada detalhe que pode marcá-lo como diferente. Tudo isso acontecendo em um mundo onde o dinheiro está prestes a se tornar teórico para você também. Está tudo bem, você diz a ela. Ele pode ficar mais tempo se precisar. Só alguns dias, Sarah diz. Eu tenho planos. Depois que você desliga, você se senta no escuro e calcula. 9 semanas de indenização se você for cuidadoso. Depois disso, sem renda. O acordo de custódia pode ser contestado. Sarah não faria isso por malícia, mas ela tem os melhores interesses de Ethan para considerar. Um pai sem renda não está nos melhores interesses de uma criança. Esta é a equação que nunca para de rodar na sua cabeça. Esta é a matemática da paternidade quando você tem 38 anos, é negro e vive em uma cidade que está sendo reestruturada ao seu redor. Você vai trabalhar na manhã seguinte. A biblioteca já mostra sinais de abandono. A nova exibição de livros na vitrine não foi atualizada há semanas. O quadro de avisos da comunidade ainda tem panfletos de eventos que aconteceram em dezembro. Os terminais de computador são mais antigos, mais lentos. Menos pessoas vêm aqui a cada dia. Você percebe isso de forma mais aguda agora. A biblioteca sempre atendeu a um tipo particular de pessoa. Aqueles 100,
aqueles que precisam de silêncio, aqueles que procuram um lugar para existir sem gastar dinheiro. À medida que o financiamento diminui, a visibilidade diminui junto. Ninguém importante está prestando atenção mais. Você entende isso instintivamente. Na mesa de circulação, lendo o e-mail de fechamento novamente, você o nota. Ele está parado na seção de ficção, segurando um livro, mas não o lendo, olhando para o próprio prédio. A maneira como alguém olha para um lugar que está vendo pela última vez. Ele se move pelo espaço como se pertencesse a ele, como se estivesse se lembrando dele em vez de descobrindo. Mais tarde, quando ele se aproxima da mesa para fazer o check-out, você vê o nome dele. Thomas Ashford. O endereço está em um bairro que você só conhece por histórias de jornal. Aquele tipo onde os edifícios não fecham, onde a permanência é preservada para certas pessoas. Isso está fechando por causa de financiamento? Ele pergunta em voz baixa. Sim, você diz. 3 meses. É uma pena. Ele diz isso como se realmente significasse, como se entendesse o peso real de algo que está chegando ao fim. Você faz o check-out do livro dele. É uma biografia de alguém que você nunca ouviu falar. Ele pega e sai, e você não pensa mais nisso, porque não pensar é um mecanismo de proteção que você desenvolveu ao longo de 38 anos. Não pensar mantém você seguindo em frente. Não pensar impede que você fique bravo com sistemas que nunca foram projetados para funcionar a seu favor. Quinta-feira chega. Ethan chega às 16 horas, com a mochila pendurada em um ombro, animado para a festa. O aniversariante se chama Lucas. Eles construíram uma fortaleza juntos. Os pais de Lucas convidaram todos da turma. Você escuta e já está pensando nos pais, se eles vão notar que a jaqueta de Ethan é do ano passado, se vão fazer suposições. Você está pensando em todas as pequenas métricas invisíveis pelas quais está sendo avaliado, sem nunca ser diretamente avaliado. Sua mãe disse que está tudo bem? Você pergunta, já sabendo a resposta. Ela disse que você provavelmente queria me levar, já que não consegue me ver muito. Isso ressoa de maneira diferente agora. Ele não consegue te ver muito. Todos entendem isso. Você o puxa para perto. Estou animado para ir, você diz a ele. Nunca estive nesse lugar de boliche. Tem jogos de arcade, ele diz. E jogos de corrida onde você pode conseguir pontuações muito altas se souber os truques. Você o leva para pegar o cartão presente, honesto à sua maneira. Você o leva para jantar em um lugar barato que ele gosta. Você o ajuda a escolher um cartão com uma piada engraçada. Essas são as coisas que você faz. A forma do seu relacionamento, agendada, comprimida, intensificada por seus limites. Você aprendeu a amar dentro da limitação. Na manhã de sexta-feira, você vai trabalhar e se impede de calcular quantos dias lhe restam. O prédio parece diferente agora que você sabe que está morrendo. Você olha para as prateleiras e imagina-as vazias. Você olha para as mesas de leitura onde as pessoas se sentam com seus filhos e imagina silêncio em vez disso. Você olha para o quadro de avisos da comunidade onde são afixados panfletos anunciando programas gratuitos e imagina o espaço em branco. Você pensa nas pessoas que vieram aqui porque não tinham para onde ir. Você pensa nas crianças que vieram aqui porque a casa era barulhenta ou lotada ou insegura. Você pensa sobre o que acontece com essas pessoas quando os prédios que as acolhiam fecham. Por volta do meio-dia, o mesmo homem, Thomas, volta à biblioteca. Ele não está pegando um livro emprestado. Ele está parado perto da seção de referência, na mesma postura de antes, como se estivesse decorando algo. Como se estivesse preservando algo apenas por estar presente. Posso ajudar você a encontrar algo? Você pergunta. Não, ele diz. Estou apenas olhando. Você fica ali de forma awkward. Esta é uma conversa que você normalmente não teria. Mas algo na maneira como ele se move pelo espaço faz você sentir que ele pode te ouvir. O prédio vai fechar, você diz, o que é estúpido porque ele obviamente sabe disso. Está nas notícias. Em 3 meses. Eu sei, ele diz. Li sobre isso. Eu costumava vir aqui quando era criança.
Meus pais me deixavam aqui nas manhãs de sábado. Eu ficava por horas. Algo nisso muda algo em você. A presença da história. O fato de que este homem também está passando por uma pequena perda, mesmo que sua versão de perda seja nostálgica em vez de econômica. Mesmo que suas memórias de biblioteca estejam protegidas por ter dinheiro suficiente para sobreviver a elas. O que você faria? Você pergunta. Se você tivesse que descobrir o que vem a seguir para algo assim, algo que esteve aqui e que as pessoas precisaram, o que você faria? Ele considera a pergunta seriamente. Eu não sei. Ele diz finalmente. Essa não é uma pergunta que costumo ter que me fazer. Normalmente, quando as coisas falham, é porque o mercado decidiu que não eram viáveis. E o mercado geralmente está certo, mesmo quando também está errado. Isto não é um mercado, você diz. É uma biblioteca. Eu sei, ele diz. É isso que torna tudo mais difícil. Ele sai, e você não espera vê-lo novamente. Mas ele volta. Terça-feira. Quinta-feira. Horários diferentes. Lendo, caminhando lentamente pelo prédio, parado e olhando. Você se pergunta o que ele está fazendo. Você se pergunta se a tristeza dele é um luxo que vem com dinheiro suficiente para bancá-la. Ethan vem passar a noite novamente. Não por um evento específico. Sarah apenas pediu. Você o pega na escola e o leva para a biblioteca porque você trabalha até às 18 horas e não há outro lugar para ele ir. Ele conhece a biblioteca. Ele vem aqui nos seus finais de semana. Ele sabe quais livros são para crianças, onde fica o banheiro, como acessar os jogos de computador. Thomas está aqui. Ele está sentado em uma cadeira de leitura, mas não está lendo. Ele está assistindo Ethan construir algo com revistas e marcadores em uma mesa. Ethan está fazendo uma cidade. A biblioteca é um museu, o dicionário é um prédio alto, biografias são escritórios onde decisões importantes acontecem. Você observa Thomas observar seu filho, calculando se essa atenção é segura. Essa avaliação constante. É outro trabalho invisível. Essa é uma cidade detalhada, diz Thomas. É minha cidade da biblioteca, diz Ethan. Todos os prédios são feitos de livros. Isso é inteligente, diz Thomas. Livros fazem bons prédios. Eles são feitos para durar. Ethan sorri. Ele ainda não entende a dor. Que prédios feitos de livros são melhores do que os prédios reais que os abrigam. Thomas olha para você. Nesse olhar há reconhecimento. Ele vê seu filho. Ele vê o que está em jogo. Você quer ajudar? Pergunta Ethan. Quero, diz Thomas. Eles constroem juntos por 1 hora. Você observa da mesa. Seu filho está feliz. Alguém que ele não conhece é paciente. O prédio ainda não parece ausente. Quando eles terminam, Thomas tira uma fotografia. Não por vaidade, mas para honrar o trabalho. Dizendo, isso importou. Isso foi real. Quando Thomas está fechando aquela noite, passando pela sua mesa, ele lhe entrega um cartão de visita. Quero falar com você sobre algo, ele diz. Não aqui, não agora, mas em breve. O cartão diz, Thomas Ashford, diretor de desenvolvimento, Fundação Comunitária Riverside. Ok, você diz. Sobre o quê? Deixe-me pensar um pouco, ele diz. Há algo que preciso considerar primeiro. Ele sai. Você coloca o cartão no bolso, onde ele fica por 3 dias enquanto tenta não se permitir esperar que signifique algo. Você aprendeu a não deixar a esperança ficar muito confortável. A esperança pode ser cara. Ele liga na segunda-feira. Você pode me encontrar em algum lugar? Não na biblioteca, em algum lugar público, mas tranquilo. Você se encontra em um café no meio do caminho entre o escritório dele e seu apartamento. Ele já está lá, com um café à sua frente, parecendo que tomou uma decisão, mas ainda desconfortável com isso. Você imediatamente se pergunta se ele vai te avisar sobre algo preocupante em relação ao Ethan. Essas são as conversas para as quais você aprendeu a se preparar. Quero te perguntar uma coisa, ele diz. O que aconteceria se você perdesse seu emprego? Você considera mentir. Você considera uma versão da verdade que soa mais estável. Eu tenho um filho,
Você diz finalmente: acordo de custódia. Se eu estiver desempregado, isso pode ser contestado. Eu poderia perder mais do que o emprego. Thomas acena lentamente com a cabeça. Ele já pensou sobre isso. Seu filho, ele estava na biblioteca, construindo a cidade. Sim, Thomas leva muito tempo com seu café. Eu cresci onde o dinheiro não era a limitação. Tudo o mais era. O que eu queria era que alguém me notasse. Um professor fez isso uma vez. Um bibliotecário, outra vez. Pessoas que me viam e apenas reconheciam que eu existia. Eu me lembro daquela sensação. Importar para alguém que não tinha obrigação de se importar. Ele faz uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu não posso salvar a biblioteca. A decisão foi tomada, mas eu posso criar uma posição, catalogando arquivos, criando registros digitais, preservando o que existia. Não é lucrativo, mas paga o suficiente, mais do que o suficiente. E eu gostaria de você para isso. Por que eu? Você pergunta. Porque você ama aquele prédio. Eu posso ver isso na maneira como você se move por ele. Porque seu filho estava feliz construindo cidades. Porque você fez a pergunta certa. O que você faria se algo que importasse tivesse que continuar de uma maneira diferente? E porque eu posso ver o quanto o futuro dele importa para você. Eu realmente posso ajudar com isso. Você não diz que tem calculado o futuro dele com base nos empregos que pode pagar. Você não diz que tem se preparado para perder a custódia se não conseguir manter a estabilidade. Você se senta com o que ele ofereceu. Qual é a pegadinha? Você pergunta. Sem pegadinha, ele diz. Mas eu quero algo. Continue aparecendo para o seu filho. Continue sendo o tipo de pessoa que vê os outros. Isso é mais raro do que você imagina, e isso importa. Você reflete sobre isso por um momento. A absurdidade disso. A sorte absoluta. A forma como os momentos podem mudar tão repentinamente que seu futuro de repente parece diferente do que parecia uma hora atrás. Você pensa em dizer não. Você pensa em não dever nada a ninguém. Mas você pensa no aniversário do Ethan, na pista de boliche, sobre o futuro que de repente está visível. Ok, você diz. Ok, sim. Thomas sorri, e é um sorriso verdadeiro, não encenado. Bom, ele diz. Vou pedir para o RH entrar em contato com você com os detalhes. A biblioteca fecha conforme o previsto, 3 meses depois. No último dia, há um pequeno evento. As pessoas trazem flores. Elas tiram fotografias em frente às portas. Ethan vem depois da escola, quieto de uma maneira que sugere que ele entende algo sobre ausência e permanência. Você lhe mostra o canto onde ele construiu sua cidade. As revistas e marcadores foram retirados, mas ele se lembra de onde era. Ele fica lá por muito tempo e você o deixa. Você o deixa lamentar isso. Você o deixa entender que alguns edifícios desaparecem, mas o que acontece dentro deles importa de qualquer forma. Vai estar vazio agora? Ele pergunta. Por um tempo, você diz. Depois, algo mais pode acontecer aqui. Um tipo diferente de edifício. Um tipo diferente de ajudar as pessoas a lembrar do que foi. Como um museu? Ele pergunta. Talvez assim. Seu novo trabalho começa na primeira semana em que a biblioteca está fechada. Seu escritório fica no prédio da Fundação do Thomas, em um bairro que você precisa pegar 2 ônibus para chegar. Mas o trabalho é exatamente o que ele descreveu. Você está criando arquivos digitais dos materiais da biblioteca. Você está entrevistando ex-frequentadores sobre suas memórias. Você está preservando registros de programas comunitários que existiram. Você está criando algo como uma memória do lugar, armazenada de uma forma que pode ser acessada por qualquer um que queira encontrá-la. Pela primeira vez em anos, você não está calculando para trás. Você não está tentando descobrir como manter o mínimo necessário. Você está construindo algo. Você está preservando algo. Você está fazendo um trabalho que importa, um trabalho que tem valor além do mercado decidir se é viável. Ethan pergunta sobre isso, e você explica de uma forma que o faz entender. Estamos garantindo que as pessoas que amavam aquela biblioteca possam sempre encontrar o caminho de volta para ela. Você diz a ele. Mas já se foi.
Ele diz. O prédio se foi, você diz. Mas as coisas que aconteceram lá, e as pessoas que estavam lá, e as histórias, essas ficam. Estamos garantindo que elas fiquem. 3 meses no novo emprego, Sarah liga sobre mudanças na custódia. Você pensa o pior imediatamente. Ela encontrou alguém mais estável. Essa nova oportunidade fez você parecer menos essencial. Mas, em vez disso, ela diz que quer ajustar o acordo. Ele pergunta mais sobre você, ela diz. E você parece diferente, melhor, mais presente, mesmo quando ele está comigo. O que você quer dizer? Ele deveria poder vir ficar com você mais, se você quiser isso. Um final de semana por mês não é tempo suficiente para realmente construir uma vida com seu filho. Você não chora porque está no seu escritório e as paredes são finas, mas sente o peso disso, o reconhecimento. A sensação de que a mudança invisível que você sentiu foi visível para outra pessoa. A sensação de que você foi visto, realmente visto, não como um risco a ser gerenciado, mas como um pai que vale a pena investir. Eu gostaria disso, você diz. Ok, ela diz. Podemos ajustar, talvez 3 finais de semana por mês, e você mantém uma semana no verão. Deixe-me consultar o advogado, mas acho que é isso que o Ethan precisa. Depois que você desliga, você se senta à sua mesa e olha para os arquivos à sua frente. Arquivos de arquivo. Histórias da biblioteca. Memórias de pessoas que passaram suas tardes em um prédio que não existe mais, procurando por algo. Informação. Silêncio. Presença. Fuga. Comunidade. Todas as coisas que prédios como esse proporcionam quando o mercado decide que são ineficientes. Todas as coisas que pessoas como Ethan precisam saber que ainda existem, ainda importam, mesmo quando as estruturas físicas que as mantinham próximas. Você abre um novo documento. Começa a escrever sobre o dia em que Ethan construiu uma cidade com livros. Descreve a maneira como ele falava consigo mesmo enquanto construía. Descreve a forma como Thomas se sentou e ajudou, fazendo perguntas sobre a arquitetura, tratando a imaginação de uma criança de 7 anos com o mesmo respeito que daria a um plano real. Descreve a luz entrando pelas janelas da biblioteca no final da tarde, o som das páginas virando nas salas de leitura, o silêncio que nunca foi realmente silêncio. Era apenas um tipo diferente de barulho, o barulho de pensar, o barulho de possibilidades, o barulho de uma criança imaginando futuros. Isso é o que você está preservando. Não os fatos, as texturas, a evidência de que sua presença importava, que sua atenção criou algo real. Quando Ethan vem ficar com você no próximo fim de semana, e agora são 3 fins de semana por mês, e agora você está construindo algo que se assemelha a uma vida real com ele, você o leva de volta ao prédio da biblioteca. Ele foi reformado como um centro comunitário. Há aulas de yoga, programas de ESL e oficinas de arte para crianças. É diferente, mas está vivo de maneiras que importam. Famílias estão aqui. Crianças estão aqui. O prédio ainda está servindo as pessoas que precisam dele. Eu te trouxe aqui, Ethan diz, porque você queria lembrar. Queria, você diz, e ainda quero. Mas não precisamos ficar tristes por isso, ele diz, com a sabedoria particular das crianças que aprenderam a seguir em frente sem amargura. Só precisamos lembrar que foi bom. Você se senta em um banco no que costumava ser a sessão de referência e olha para seu filho, que já tem 9 anos, fará 10 e se tornará alguém. E você entende que isso é o que Thomas compreendeu. Que testemunhar não se trata de resgate. Não se trata de riqueza ou posição ou da capacidade de criar oportunidades. Trata-se de ver alguém no meio de sua luta ordinária. Alguém que é invisível para a maior parte do mundo. Alguém cuja estabilidade é constantemente avaliada e questionada. Alguém carregando o peso de ser um homem como você em uma cidade que não foi construída para seu florescimento. E reconhecer que eles importam. Que a presença deles em um momento muda sua forma e significado, que as pequenas gentilezas que oferecemos uns aos outros são a única arquitetura permanente que realmente construímos.
Eu me lembro. Você diz a Ethan. Eu me lembro. E estou feliz. Ele se inclina contra você, e vocês dois sentam-se em silêncio em um prédio que se transformou, e você sente que o chão sob seus pés, que antes estava tremendo, agora está sólido. Não porque tudo está perfeito, mas porque você pode ver o caminho agora. Você pode ver as formas do amanhã. Você pode olhar para seu filho e imaginar a plenitude de sua vida, não apenas a tarde em que você tem a custódia dele, não apenas o arranjo frágil que poderia ser contestado se você cometer um erro. Você pode imaginar toda a vida dele se desenrolando, real, possível. Isso é o que vem depois da sobrevivência. Isso é o que vem quando alguém te vê, realmente te vê, e decide que a sua presença no mundo deles vale algo. Isso é o que cresce a partir dos menores momentos de reconhecimento, aqueles que parecem insignificantes quando acontecem, mas se tornam a base de tudo que se segue. O prédio ainda está lá. A cidade ainda existe na memória e na fundação que ela estabeleceu. Apenas diferente. Apenas o suficiente. Apenas real. Apenas finalmente, depois de tanto tempo, apenas sólido o suficiente para se apoiar. Sólido o suficiente para construir a partir disso. Sólido o suficiente para que seu filho se lembre desse momento. E quando ele crescer, ele entenderá o que seu pai entendeu enquanto estava sentado em um banco em uma biblioteca que não existia mais. Que o amor não é medido em tempo ou recursos, mas na qualidade da atenção que você traz. Na decisão de ver alguém e manter essa visão firme, mesmo quando o mundo está se reestruturando ao seu redor. Mesmo quando instituições fecham. Mesmo quando a solução fácil seria desviar o olhar.